texto que nós lemos é uma narrativa feita por Lucas, registrada aqui em Atos, a respeito da conversão de um homem. E essa conversão se deu em meio a um grande tumulto. E esse tumulto foi o seguinte: Paulo e Silas, eles estavam pregando o Evangelho. E pregando o Evangelho nas províncias romanas. Eles eram proibidos de fazer isso. E então eles tentavam fazer da forma mais discreta possível. Mas uma moça, possessa por um espírito demoníaco, que era usada por seus donos, porque ela era uma escrava, para adivinhar coisas a respeito das pessoas. Esta mocinha, quando viu Paulo e Silas, ela começou a andar atrás deles e dizer para as pessoas e colocar a vida de Paulo e de Silas em risco, porque elas contavam: esses dois que estão indo aí na frente, eles falam a respeito do Deus vivo, eles trazem a mensagem de Deus para o povo. Paulo e Silas estavam perdendo tanto o elemento surpresa da sua pregação, quanto estavam sendo colocados em risco na sua vida. Por quê? Porque se algum daqueles soldados ouvisse que eles estavam fazendo tal coisa como pregar o Evangelho, ou se um membro de um sinédrio judaico ouvisse isso, eles seriam presos, eles seriam provavelmente sentenciados por aquilo que eles estavam fazendo, porque pregar o Evangelho do reino até então ainda era proibido. E então Paulo e Silas, eles continuaram aquela caminhada e chegou um ponto que eles não suportaram mais. E então eles pararam, se voltaram para aquela moça, oraram por ela e aquele espírito imundo saiu. Mas algo terrível aconteceu. Os donos daquela moça, para quem ela dava muito lucro por causa das adivinhações, ficaram revoltados com Paulo e Silas pelo que eles fizeram, porque eles tiraram a fonte de lucro daquela família. E então, por conta disso, eles pediram que aqueles homens, Paulo e Silas, fossem presos. Eles foram presos, uma multidão inflamada contra eles, porque também não tinha mais a sua adivinhadora, pediu que eles fossem fustigados com vara. Eles tiveram as suas vestes rasgadas e foram torturados durante o dia, e então mandaram prendê-los num cárcere, e que eles fossem colocados na cela que estivesse mais profunda, e colocaram um carcereiro como o responsável por guardá-los. Paulo e Silas, diferente de todos os outros presos que estavam lá, eles não ficaram chorando, nem se lamuriando, nem sofrendo com aquelas dores. Mas eles, sim, decidiram louvar a Deus, decidiram orar e falar com Deus dentro daquela prisão. Mesmo com as suas dores, mesmo em cadeias, eles decidiram que eles deveriam louvar a Deus, porque Deus era digno de receber o louvor, mesmo quando as coisas não estavam indo bem. E eles fizeram isso. E o texto diz que lá pela meia-noite, enquanto eles cantavam, um grande terremoto abalou as estruturas daquele lugar. As celas se abriram, e estas celas se abriram e algo muito mais miraculoso ainda aconteceu. Bandidos que estavam lá presos, criminosos, não fugiram, porque havia alguma coisa extremamente poderosa acontecendo naquele lugar. Eram homens fustigados, machucados, homens presos, louvando com alegria o seu Deus. E esta fé destes homens se tornou quase que um imã, um elemento magnético, atraindo a atenção daqueles outros presos. E os outros presos não fugiram, e eles ficaram lá. E quando o carcereiro, como um bom carcereiro, acordou do seu sono durante a noite, ele percebeu que as celas estavam abertas. E quando ele percebeu isso, automaticamente ele tomou a decisão de tirar a sua própria vida. Por quê? Porque ele sabia que se ele não o fizesse, quando o dia amanhecesse, os pretores, a guarda romana, ia tirar a vida dele, porque ele não cumpriu com a sua tarefa. E então, quando ele estava prestes a suicidar-se, uma voz lá de dentro do cárcere gritou: não faça isso, não te faça nenhum mal, nós estamos todos aqui. É a voz de Paulo dizendo para ele: nenhum preso foi embora, as grades estão abertas, mas nós continuamos aqui. E então aquele homem percebeu que algo também extraordinário estava acontecendo. E então Paulo e Silas, eles vão pregar para aquele homem, eles vão contar para aquele homem as motivações do coração deles. Eles vão falar para aquele homem a respeito do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Vão contar para ele a diferença da vida deles. E ao contar isso, aquele homem entende que ele precisava daquelas transformações em sua própria vida. E não só ele, mas ele precisava daquela transformação para toda a sua família.
E então ele traz os seus e conta, deixa que Paulo e Silas contem para eles a respeito da salvação em Cristo Jesus, do Evangelho, e toda aquela família é transformada, e a grande alegria, o texto termina com aquela família sendo batizada, e depois eles vão fazer uma refeição no começo da madrugada. Se você puder ler em casa a continuação do capítulo 16, você vai descobrir que Paulo ainda tem um momento em que as autoridades romanas naquela região vão se desculpar publicamente com ele por causa daquilo que fizeram com eles. Mas não é o assunto para nós. O assunto para nós, nesse momento, é a vida das pessoas transformadas pelo Evangelho. Esse é o assunto desse texto. Mostra a diferença que o Evangelho produz na caminhada das pessoas. E as pessoas aqui são, primeiramente para nós, Paulo e Silas, 2 apóstolos. E quais as diferenças que eu posso notar na vida deles em relação às outras pessoas? Bom, em primeiro lugar, eles são pessoas que conseguem enxergar as necessidades dos outros. Este é o poder do Evangelho no coração dos homens. Quando nós estamos vivendo alienados do Evangelho, nós temos uma tendência como se estivéssemos submetidos a uma escravidão, uma lavagem cerebral, a sermos extremamente egoístas, a olharmos tão somente para os nossos interesses, a focarmos naquilo que nós precisamos e não percebemos as necessidades das pessoas, mesmo que elas estejam muito próximas de nós. Um exemplo disso nós temos naquela família que vivia da possessão demoníaca de uma escrava. Uma garotinha com espírito imundo gerava lucros para uma família. Você consegue imaginar alguma coisa mais egoísta, alguma coisa mais terrível? Você consegue imaginar algo mais dramático do que simplesmente você sobreviver da tristeza de uma outra pessoa? Pois era assim que aquela família sobrevivia. Quando o Evangelho não está no coração dos homens, quando Cristo não é a força principal dentro das nossas vidas, nós temos o péssimo hábito de vivermos egoisticamente pensando somente no nosso bem-estar. Nós não enxergamos ninguém ao nosso redor. Tanto que aquela multidão também, que não tinha lucros, mas era favorecida pelas adivinhações daquela menina, também ficaram revoltados com Paulo e Silas, porque eles perderam aquela pessoa que ficava lhes dando aquele alimento soteriológico, ou perdão, de soteriologia, falando para eles de coisas esotéricas todos os dias, coisas que de repente poderiam salvá-los de algum problema que eles queriam passar. E então eles ficaram revoltados com Paulo e Silas por causa disso, por causa do egoísmo e da falta de sensibilidade. Mas quais são as marcas do coração transformado pelo Evangelho? É exatamente o contrário. É a preocupação com os outros, é enxergar as necessidades dos outros. E nós vemos Paulo e Silas fazendo isso o tempo inteiro, fazendo isso quando eles oram por aquela menina, fazendo isso quando eles não permitem de alguma maneira que aqueles presos saiam de suas celas, fazendo isso quando eles interferem na vida daquele carcereiro para que ele não cometa um suicídio. E então eles estão completamente voltados para os outros e não para si mesmos. É isso que o Evangelho faz no coração do homem. Ele tira os nossos olhos do nosso próprio umbigo e nos faz enxergar as pessoas ao nosso redor, nos faz ver os nossos semelhantes. Mas não é só essa a marca de uma vida transformada pelo Evangelho. Quando nós olhamos para a vida de Paulo e Silas, nós percebemos que uma vida transformada pelo Evangelho é uma vida que tem uma percepção diferente dos acontecimentos e das circunstâncias. Vejam, eles estavam surrados, eles estavam machucados, nus, porque suas vestes foram rasgadas, amarrados num tronco. E o que eles estavam fazendo? Cantando. Você consegue se imaginar nessa situação? Às vezes nós temos um calo lá no dedinho do pé, e já é o suficiente para fazer a gente reclamar vários dias sem parar. Às vezes nós passamos por uma dificuldade financeira, às vezes os últimos 10 dias do mês são aqueles últimos 10 dias que não tem mais nada. E a gente murmura e a gente reclama. Às vezes a gente está olhando para frente, imaginando que algum problema possa acontecer, alguma crise possa vir, e o que nós fazemos? Nós reclamamos, murmuramos, ficamos emburrados, não queremos conversar com ninguém, cantar de jeito nenhum, pensar em ouvir uma boa música de jeito nenhum. Afinal de contas eu estou com problemas sérios para resolver. Eu ouço às vezes os adolescentes, aqueles que estão no período escolar, na semana de prova, emburrados. Na semana de prova, estão mal-humorados. Ah, por que você está assim? Ó, pastor, o senhor não sabe que essa semana é semana de prova? E aí?
E nós vivemos assim porque nós não estamos impactados pelo Evangelho. Porque quando o Evangelho está presente no nosso coração, não há problema, não há luta, não há dificuldade que venha nos roubar a felicidade. Não aquela alegria dos lábios. Nós podemos chorar, nós podemos derramar lágrimas, mas nós não podemos perder a perspectiva de que o que acontece conosco, quando nós cremos no Evangelho, nós cremos nisso, o que acontece conosco está sempre cooperando, contribuindo para o nosso bem. A palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Evangelho do Senhor Jesus, especialmente no Evangelho de João, diz que o Senhor Jesus declarou àqueles que o seguiam: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus sabe o que eu preciso. Ele não me dá necessariamente o que eu quero, porque nem sempre o que eu quero é o melhor. Ele me dá o que eu preciso. E então, por saber que Jesus está comprometido com o meu bem, que Deus Pai está comprometido com o meu bem, e que Ele me dá o que eu preciso, mesmo dentro de uma prisão, como Paulo e Silas estavam, eu posso cantar um hino ao Senhor. Eu posso ter uma postura de gratidão. Vida ingrata, vida mal agradecida, vida rabugenta, vida murmurante, é vida de quem não tem o Evangelho no coração. Porque quando o Evangelho do Senhor está em nosso coração, as nossas perspectivas mudam. Os problemas podem estar no presente, mas os nossos olhos estão no futuro. As lutas, as dores podem estar no agora, mas as minhas expectativas estão na eternidade. E tudo muda, tudo fica diferente. A minha capacidade de enfrentar os problemas, ela é exponencialmente expandida. Por quê? Porque eu sei da companhia de Cristo. Porque o Senhor Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que eu posso não estar vendo, mas Ele está do meu lado. Ele está comigo, para me dar força, para atravessar as tribulações e as lutas. Então, como que é uma vida impactada pelo Evangelho? É uma vida que não está em si mesmada, não está voltada somente para mim, mas está voltada para os outros, e é uma vida que tem uma concepção diferente a respeito das circunstâncias. Eu consigo olhar além das circunstâncias e ver que Deus está governando, controlando, e tudo que Ele faz muito bem feito. Eu não preciso ter medo do futuro, e eu não preciso ter medo das circunstâncias, porque Deus está no controle. Mas uma vida transformada pelo Evangelho não é apenas impactante por causa desses dois aspectos. Ainda um terceiro aspecto nesse texto que é maravilhoso. Aquele homem, aquele carcereiro, ele também foi impactado pelo Evangelho, porque Jesus contou, porque os apóstolos Paulo e Silas, eles anunciaram para o carcereiro a mensagem do Evangelho. E após eles anunciarem esta mensagem para o carcereiro creu. E ele fez o quê? Ele trouxe toda a sua família, para que eles também ouvissem. E eles também creram e foram batizados. Há um aspecto maravilhoso do Evangelho, que o Evangelho, ele não é apenas para mim, mas ele é para mim e para a minha família. Porque o Evangelho é a continuação de um relacionamento que Deus tinha nacionalmente com o povo de Israel no Antigo Testamento. E no Novo Testamento esse Israel deixa de ser uma nação política e passa a ser uma nação espiritual. E então o Evangelho e a aliança que ele propõe com Deus e com os homens, ele deixou de ser algo dado tão somente para o povo de Israel e passou a ser algo oferecido a todos os que creem. O Senhor Deus fez uma promessa a Abraão lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10, dizendo: olha, a aliança que eu tenho com você, Abraão, é para você, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os filhos dos teus filhos, e até para o estrangeiro que nasça dentro das suas tendas, dentro do seu acampamento. E então, eles simplesmente acreditaram, creram nesta palavra de Deus, e eles se tornaram uma nação que autodenominava-se povo de Deus, nação exclusiva do Senhor. E todos aqueles que nasciam dentro desta nação tinham por herança a aliança do Senhor. Muitos que nasceram lá não foram verdadeiramente Israel de Deus, porque eles mesmos se rebelaram contra o Senhor. Mas os que nasceram lá e creram nesta aliança, eles fizeram parte desta aliança pactual entre Deus e aquele povo. Esta aliança que tinha por sinal no Antigo Testamento a circuncisão, no Novo Testamento ela também continua a existir e continua a se propagar, mas agora com um sinal diferente.
A circuncisão foi substituída pelo batismo. A nação de Israel foi substituída pela igreja. E a mensagem a respeito do Messias, agora é a mensagem do Evangelho a respeito de Cristo Jesus. E então, esta aliança continua a ser para mim e para minha família. E então, quando aquele carcereiro ouviu a mensagem, provavelmente ele, no meio da sua alegria pelo livramento que ele passou, quando ele creu, ele lembrou dos seus familiares. E então Paulo e Silas disse: olha, se você crer, você será salvo, mas a sua família também, porque esta salvação não é só para você, é para você e para os de sua casa. Não há uma promessa mecânica de que uma vez que eu creio, automaticamente todos vão crer. Por isso mesmo que o carcereiro traz a família para ouvir, porque não é automático, eles precisavam ouvir também. E eles ouviram, e depois de ouvir, eles também creram. E por que eu sei que eles creram? Porque Paulo os batizou, eles foram batizados. Então, qual é a diferença da vida de alguém que está impactado pelo Evangelho, que foi transformado pelo Evangelho? É que essa pessoa tem prazer em transmitir esta mensagem e esta aliança, principalmente aos da sua casa. É uma prioridade na vida de alguém que creu em Cristo Jesus, trazer os seus familiares para que eles creiam. Nós começamos fazendo isso pelos nossos filhos, e nós estendemos isso fazendo isso com os nossos parentes, com toda a nossa família. E vez por outra nós estamos aqui na igreja e alguém se levanta: pastor, eu quero pedir oração por um tio, por uma tia, por um cunhado, pelo avô, pela avó, que ainda não creu no Evangelho, porque nós queremos que eles creiam, e nós queremos que eles vivam, assim como nós vivemos, pelo poder do Evangelho. Nós queremos que eles tenham as mesmas esperanças que nós temos. Nós queremos que eles sejam transformados. Por quê? Porque o Evangelho de Deus é poder para a transformação da vida do homem. Mas principalmente porque a palavra de Deus também me revela que sem este Evangelho eu estou perdido, e qualquer pessoa que não creia estará também perdido. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João capítulo 14, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O mundo e a religião propõem muitos caminhos, mas diferente daquele ditado popular que todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos não levam ao céu. Ao céu nós só podemos ir por um único caminho, e este caminho é Jesus Cristo. E a mensagem que Paulo e Silas estavam pregando é essa, e a mensagem que hoje nós pregamos é esta, e a marca consequente de crer nesta mensagem é a que nós acabamos de ver. Gente que consegue olhar para o seu semelhante, gente que consegue agradecer e cantar mesmo quando as circunstâncias são as piores possíveis, gente que se preocupa, ora e busca principalmente os seus familiares, para que eles também creiam em Cristo Jesus. E então nesta manhã eu gostaria de deixar esta pequena mensagem com vocês, para que nós pensemos a respeito disso. Primeiro, estes impactos do Evangelho estão presentes na minha vida. Você que já crê no Evangelho, você que já tem alguma experiência na caminhada cristã, você está enxergando as pessoas ao seu redor? Tem feito alguma coisa por elas? Tem contado do Evangelho a elas? Tem orado por elas? Pense nisso. Eu não posso estar vivendo no Evangelho se eu não estiver comprometido em enxergar e sentir compaixão das pessoas que estão ao meu redor. Segundo, você que está no Evangelho há algum tempo, como você tem encarado as circunstâncias? Com desespero, com murmuração, com tristeza? Ou você tem sentido essa alegria soberana, essa alegria que irradia do céu para o nosso coração e que nos faz cantar, mesmo quando nós estamos passando por problemas? Ah, pastor, não estou sentindo isso. Então volte ao Evangelho, porque o Evangelho nos ensina isso. Terceiro, você que já é cristão e já tem algum tempo de caminhada, o que você tem feito pela sua família? Tem levado o Evangelho até eles? Tem orado por eles? Tem promovido oportunidades para que eles ouçam o Evangelho? Pense sobre isso, porque pessoas impactadas pelo Evangelho querem dividir esta mensagem e este impacto com outros. Agora, por último, se você ainda não confessou ou professou publicamente que você crê em Cristo Jesus e que você quer viver pelo Evangelho, eu quero desafiar você nesta manhã. A vida que o Evangelho propõe para nós não é uma vida mais fácil do que a vida que alguém leva sem Cristo. É muito pelo contrário, uma vida mais difícil. Mas eu garanto para você que é uma vida que faz sentido.
Porque todo homem vivendo longe de Deus, ele está com certeza vivendo uma vida sem sentido e sem propósito. Porque a palavra de Deus diz que nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para desfrutar de Deus. E qualquer vida que não me encaminhe para uma adoração ao Senhor e para o desfrutar do Senhor na sua graça, é uma vida que não faz sentido. É uma vida que no fundo eu estou vivendo de emoção em emoção, mas eu não tenho algo profundo e verdadeiro dentro do meu coração. Eu estou sempre precisando de alguma coisa a mais. Está sempre faltando alguma coisa. Há um vazio dentro de mim. Se você sente esse vazio, eu quero convidar você nesta manhã, e aproveite esse domingo para refletir sobre o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, a luz do mundo, veio e trouxe vida e salvação a nós. Quando Ele me substituiu na cruz do Calvário, quando Ele pagou a minha dívida diante de Deus, Ele restabeleceu uma aliança entre eu e o Senhor. E essa aliança é graciosa. E essa aliança pode ser recebida pela fé. E então gostaria de deixar esta mensagem com você, para que você reflita sobre ela, para que você renda o seu coração a esta mensagem. Ela é transformadora. Tem transformado vidas ao longo de séculos, de milênios. E vai continuar transformando, até o dia em que o Senhor disser, estão encerradas todas as coisas. Desse dia para frente, só há dois futuros possíveis: céu ou inferno. Em que lugar eu estarei? Não depende do que eu faço, depende do que eu creio. Se eu crer no amor de Deus e confiar nesse amor, eu sou convidado aos deleites do céu. Mas se eu não creio, eu já estou condenado às duras aflições do inferno. Você pense sobre isso e reflita sobre isso neste dia. Eu quero orar mais uma vez, e depois nós vamos ver uma família fazendo exatamente o que a família daquele carcereiro fez, trazendo os seus filhos para serem batizados. Vamos orar? Fiquem de pé. Mais uma vez nós vamos pedir a bênção do Senhor.